você que está em casa, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Chegamos aqui na reta final da nossa segunda temporada do nosso Jardim de Testemunhos. Mais uma vez agradecer a você por nos dar licença e nos permitir entrar na sua casa e levar para você as boas novas, a boa notícia do Evangelho da Paz. E hoje a nossa convidada, gente, ela é assim... especial, como todas as outras que passam aqui, mas ela tem aqui a responsabilidade, estamos sentindo o peso aqui de fechar essa segunda temporada com chave de ouro, lançando a semente e o Senhor vai frutificando. Hoje a leitura da palavra está diferente, gente, não vai ser comigo, vai ser com a Stephanie Lacerda. Seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui, é uma honra receber. Eu sempre falo que quando eu estou diante de alguém nesse jardim, eu estou diante de um milagre. E a palavra está com você. Se apresenta para quem está em casa e fique à vontade para ministrar aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Amém, Gia. A honra é toda minha. Amém, glória a Deus. Gostaria de iniciar trazendo uma palavra para o seu coração e também para o nosso coração aqui hoje. Que se encontra em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu já o consagrei e o instituí como profeta das nações. Nessa passagem, o Senhor está falando sobre o chamado de Jeremias, né? Que se aplica a nós também hoje. O Senhor, Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Toda a nossa vida ela tem um propósito. Então, se hoje nós estamos aqui, é porque Deus nos escolheu, é porque Deus te escolheu que você está aí hoje atrás dessa telinha. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho do amor de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. E é pouco, né, Esté? Quando a gente começa a falar de Jesus, falar do amor dele, daquilo que ele fez por nós, todo o tempo do mundo se torna pouco. É pouco. Diante da grandeza desse Deus. E Stephanie Lacerda, qual é o testemunho da sua vida? Bom, eu me chamo Stephanie Lacerda, tenho 29 anos, sou mãe de duas crianças maravilhosas, uma pré-adolescente, a Júlia, de 12 anos, e o Pedro, de 7 anos, casada com o Lucas. Hoje nós congregamos no Jardim Tamoio, somos líderes de adolescentes. Esse ano completamos 9 anos aí na frente do trabalho dos adolescentes. Glória a Deus. Tem sido aprendizados maravilhosos para nós. Eu falo que a minha maturidade toda, né? Eu comecei a adquirir a partir, né? Exatamente, a partir de quando a gente realmente se entregou, glória a Deus, por completo a Jesus, e Deus foi dando, glória, né? A Deus. Experiências pra gente. Verdade. Então toda a nossa maturidade vem daí. Ô Esté, gente, eu vou chamar ela de Esté porque, né, a gente tem aí intimidade. Esté, eu sei que você é um milagre, você tem vários testemunhos em todas as fases da sua vida. Então vamos começar, para quem está em casa, te conhecer um pouco melhor sobre a sua infância, né? Você leu ali que o Senhor te gerou no ventre da tua mãe, então você, né, passou por todas as fases e você já enfrentou várias dificuldades ainda na sua infância. Como foi esse período da sua vida? Olha, realmente a minha vida, muitas pessoas hoje olham e falam assim, nossa, você é tão nova, nem parece que viveu tudo isso, né? E às vezes eu me sinto um pouco mais velha do que a idade que eu tenho, porque eu tenho muitas experiências, desde muito cedo, passei por muitas coisas, né? Eu cresci com a minha mãe, com a minha avó, com a minha mãe, com a minha avó, sim, e voltava, um pouco né? Pra lá, um pouco pra cá, né? Meus pais se divorciaram, eu era pequena ainda, eu acho que acredito eu, que na época do divórcio eu tinha aproximadamente 5 anos. Bem mais novinha, ou menos, né? Bem Criancinha. E desde novinha eu sempre fui muito espoleta, né? Eu sempre fui muito curiosa, uma criança bem ativa. Nasci, sim, em berço evangélico, né? A minha mãe, ela era da igreja, depois meus pais se afastaram. Mas aí na separação dos meus pais, a minha mãe precisava trabalhar, então eu acabei ficando com a minha avó, né? E minha mãe pegava a gente, eu e minha irmã Bia, né? Mas assim, a minha vida foi um pouquinho mais com a minha avó do que com a minha mãe, né? E no início da separação dos meus pais,
Eu fiquei um pouco com a minha avó paterna, um pouco com meu pai, um pouco com a minha mãe. Até uma dupla criação, né? Até ser decidido ali com quem que eu ia Esté, ficar. você acha que essa dualidade, assim, na sua infância, né, de ser criado um pouco com a avó, um pouco com a mãe, ela interferiu, assim, diretamente na sua identidade, de alguma maneira? Né? Porque, assim, a gente fica meio que tem uma referência em casa de uma forma, tem uma referência na casa da avó de outra forma. Isso foi ruim ou isso foi bom para o seu desenvolvimento? Olha, não foi bom para o meu desenvolvimento. Eu entendo as circunstâncias do momento, não julgo, não critico. Sim. Eu entendo que Deus tem seus Você tá contando a sua propósitos em experiência. tudo. Exatamente. Mas não foi bom porque era um pouquinho em cada lugar. E assim, eu me sentia como se as pessoas não tivessem a obrigação de estar comigo. Então eu ficava perdida, né? A responsabilidade é dos meus pais, mas uma hora eu tô com um, outra hora eu tô com outro, outra hora eu tô com a minha avó. E aí eu fui ficando revoltada. Eu cresci um pouco revoltada. Sim. Então um pouco da minha personalidade de antes veio um pouco desse trauma, sabe? De não ter ali uma dessa estrutura ruptura familiar, né? um pai, uma mãe ali presente. Não que eles não estivessem ali, mas assim, juntos, né? Hoje eu sou mãe, então eu sei a diferença, né? De pais separados e pais que estão juntos, construindo a vida juntos, crescendo junto, amadurecendo. Eu não tive isso, né? Entendi. Então a minha infância foi bem difícil. E vale ressaltar que quando a gente cresce num lar de pais divorciados, como que eu posso dizer assim? A gente já falou sobre a identidade, falamos sobre a referência, mas a mensagem principal, no meu entendimento, é você que está em casa agora, que de repente está à beira do divórcio, né, Stephanie? Sim. Isso impacta sim na vida da pessoa, isso impacta sim no desenvolvimento da criança, do adolescente. Então lute pela sua família. Quem sabe você está lutando e diz assim, já lutei tanto, vai mais um pouquinho, que o Senhor vai te ajudar e você vai vencer essa fase na sua vida, amém? Em nome de Jesus, né, Esther? E assim, Deus instituiu a família, né? É verdade. E uma fase não define a sua vida. Então pode ser que às vezes a pessoa tá passando ali por um momento difícil no casamento, um momento de questionamentos, talvez por traumas da infância. Talvez porque imaturidades que a pessoa teve, mas eu digo assim, não é o fim, repense. O divórcio é algo muito sério, talvez lá na frente você pode se arrepender de uma atitude que talvez era só mudar algumas coisas, né? Um pouquinho mais de conversa, de comunicação, um pouquinho mais de... Opa, peraí, eu também tô errada, né? Porque eu falo que o casamento é uma via de mão dupla. É verdade, você tem toda razão. A gente nunca briga estando 100% certo. Sempre quando tem briga, os dois tá errado. É verdade. Independente da circunstância. Eu concordo com você tem toda a razão. Então, assim, por experiência própria, eu sei que o divórcio não é legal para os filhos. Eu cresci com um sentimento de culpa, com um sentimento de dor, de assim, como eu fiquei um pouco revoltada, né? Eu era, eu vou falar, é engraçado, porque minha família, a ovelha negra da família era eu. Era você. E era eu e minha mãe também, né? Minha mãe também era a ovelha negra da família. Então refletiu, né? E aí a gente cresce com aquilo. Nossa, eu sou a ovelha negra da família, então eu já vou fazer tudo errado, já sou ovelha negra mesmo. Já estão falando já mesmo, tô falando né? Também, então vou dar motivo pra falar. Isso aí. Então, assim, interferiu em várias áreas na minha vida. E se eu pudesse aconselhar alguém hoje, né, sobre divórcio, repense, principalmente se você tem filhos, independente de ter filhos ou não, mas repense, às vezes é só uma fase, né? O nome já diz fase, né? Fase, procura uma ajuda, uma terapia, busque em Deus, porque Deus é a solução para tudo, né? Então, em Deus a nossa vida tem que estar pautada. E se tá tendo coisas desorganizadas, é porque o Espírito de Deus ele não tá habitando. Porque Deus não habita em lugar de bagunça. Disseste bem. Então a gente precisa buscar sempre a Deus, porque Ele vai direcionar. E Ele tem poder para solucionar seu casamento. Glória a Deus. Deus tem poder em todas as coisas, né? Todas as coisas, eu creio piamente nesta palavra, ela é fiel e verdadeira. Exatamente. O Esther, ainda falando da sua infância, eu sei que teve ali uma situação que, né, gerou uma ferida no teu coração, até, né, Jesus te curar, que foi uma situação de abuso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, eu sofri abuso na minha infância. Eu digo pra você que eu cresci com sentimentos de culpa muito grande, eu guardei isso por muito tempo. Eu fui me abrir assim mesmo com a minha mãe, foi adulta, né? Meu Deus. O Lucas, meu marido, já sabia quando a gente casou, quando a gente namorava, começou a namorar, eu fui muito aberta com ele,
Porque o abuso que foi pra mim é o abuso, mas não foi um abuso concreto, né, concretizado, Sim, mas sim. não deixou de ser um abuso. E isso ficou marcado na minha vida até a fase adulta. Então, foi uma coisa que marcou muito. Porque no meu início de namoro, no meu início de casamento, eu tive dificuldades. Né? Porque E você sabia que era por conta disso? Ou você se deu conta disso mais tarde? Como que foi? Sim, eu sabia, mas eu nunca fui de falar. Acho que você negligenciava, né? Eu acredito que quem passa por essas situações, a pessoa vive um tempo assim de... Ela põe aquilo numa caixinha e ela não acessa mais aquilo para continuar vivendo como se nada tivesse acontecido, né? E daí vem o sentimento da culpa. Exatamente. A gente guarda numa caixinha porque, pra mim, né, na minha experiência, eu não queria que minha mãe soubesse pela dor que ela iria sentir. Vergonha também, né? Se porque ela poderia se sentir culpada, né, pelo que aconteceu, mas ela não foi culpada. Ninguém foi culpado, né? Apenas a pessoa que cometeu o erro. Mas até essa pessoa, Deus conseguiu, tipo assim, fazer eu perdoar, né? Hoje não está mais aqui para contar a história. Mas assim, foi um tratar de Deus. Então eu consegui liberar o perdão. Mas para isso eu não queria falar, eu não queria conversar. Então eu guardava muito para mim. Então eu não... Algumas coisas que eu passava, eu não falava pra ninguém. E até mesmo pro Lucas, algumas situações eu não falava. Então aquela dor ficava em mim, ficava em mim, ficava em mim. Ô Esté, e quando foi assim que Jesus te libertou desse sentimento de culpa? Olha, eu orei pra Deus, eu falei, Senhor, eu sei que eu tô errada em não perdoar, porque quem sou eu para não perdoar? Se o Senhor perdoou todas as coisas, o Senhor nos ensina sobre o perdão. Verdade, quem sou eu para não perdoar? E se eu não perdoar, por mais que foi um ato que me marcou, se eu não perdoar, aí já pensou, Senhor, quando o Senhor chamar e como é que ia o Senhor falar assim, né? viu, eu vou te perdoar por quê? Se você não perdoou. E tem muito a questão também de falar, né? Você disse assim, olha, eu cresci com isso, mas a minha cura, ela aconteceu quando eu consegui, através da ajuda do Espírito Santo de Deus, verbalizar isso, né? E também através da terapia. Quando eu realmente me libertei disso foi quando eu comecei a fazer terapia. Eu comecei a fazer a terapia com uma desculpa, mas... na verdade, Deus queria tratar essa ferida do seu coração, né? E mais algumas, né? Deus. Foi um processo. Só que eu falo que a terapia, ela vem como um bálsamo, né? A palavra de Deus, ela vem curando a gente, mas a terapia também vem pra cura. Uma coisa complementa. A cura ao falar. Quando você fala, você expõe a sua dor, você se liberta. É libertador. Eu não acreditava, mas hoje eu passei a acreditar. E estudando um pouco da área também, comecei a ter curiosidade, comecei a ir atrás, né? Procurar saber e realmente viver a cura através da fala. Então, muita coisa foi curada também. É claro, o trabalhar de Deus foi primordial, mas a terapia me fez, assim, realmente olhar por outros olhos, outros horizontes. Você, como a gente fala, né, através do Espírito Santo, através das terapias, né, das ferramentas do céu e as ferramentas da terra, as ferramentas naturais, você ressignificou esse momento da sua vida. Ô, Esté, eu sei que muitos adolescentes vão te assistir hoje, eu sei que vocês fazem um trabalho lindo aqui na igreja com os adolescentes, mas além de tudo isso que você passou na sua infância, tudo foi muito precoce na sua vida, né? Você foi mãe nova, teve a questão da perda de um bebê, né? Depois, enfim, casou nova, hoje você lida com os adolescentes, mas eu sei que teve um momento aí, quando você chegou na sua fase adulta, você teve um momento assim crucial na sua vida que foi com a sua história com a depressão. Fala sobre isso. Bom, eu vou iniciar falando sobre a adolescência, né? Eu fui mãe com 16 anos. Então, todo o impacto de uma vida desestruturada, de não ter ali um pai presente, meu pai ele não foi presente. Hoje eu tenho muito contato com meu pai. Mas na fase da minha adolescência, que era a fase que eu mais precisava, né, de alguém ali pra não, filha, não é assim, eu não tive, não o culpo, não estou falando aqui por julgamento. As circunstâncias, Deus, né? É como eu li na palavra no início, Deus já sabia da minha história antes mesmo de eu nascer. Jesus, glória a Deus. Então assim, tudo foi um projeto de Deus, eu precisava viver para estar aqui hoje, para poder falar do amor de Deus, para poder falar que Jesus ele tem poder de transformar, de te dar força, de te ajudar a perdoar. Então eu falo que a minha vida, ela é pautada em Deus. Glória a Deus. Se não fosse tudo que eu vivi, hoje eu não estaria aqui. Não estaria. Né? E essa é a especialidade do Espírito Santo, né, Stephanie? Exatamente. Ele ressignifica, ele redesenha as dores da nossa vida. Ele ressignificou. E a minha vida, eu falo que é bem engraçado. Milagre. Porque eu passei por
sentimento de abandono, sentimento de culpa, abuso, pais divorciados, namoro precoce, engravidei na adolescência, né? E depois veio experiências boas. Essas são um pouco mais complicadas, né? Mas tudo assim, né? O reino de Deus, ele sempre trata as dores. Hoje sou líder de adolescente. Olha pra Será você que ver. Deus tinha um propósito? Será que Deus tinha um propósito nisso tudo? Como não dizer que não tinha um propósito? Hoje eu posso aconselhar um adolescente e falar pra ele que não vale a pena. Não vale a pena você querer ir pelas suas forças. Às vezes os traumas deixam a gente com algumas inseguranças. Tipo, eu vou fazer porque... já não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder, então eu vou fazer. Falam de mim, vou dar motivo pra falar. Então, é verdade, não vale a pena. Não vale a pena. A gente atrasa a bênção de Deus na nossa vida. A gente atrasa propósitos de Deus. A gente vive coisas que a gente não precisaria viver. Eu vivi coisas que eu não precisaria viver. Por imaturidade, por querer fazer com a minha própria mão, por colocar culpa em todo mundo, mas assim, a imaturidade de não conhecer Deus, assim, sabe? De não estar tão próximo dele, me fez ir por caminhos que eu poderia ter feito evitado, diferente. Né, Stephanie? Exatamente. Ter evitado. Engravidei, comecei a namorar com o Lucas, eu tinha 15 anos, eu engravidei de propósito. Eu queria ser Era uma mãe. fuga? Foi uma fuga pra você, pra sair daquele ambiente, ter a sua família? Eu quis engravidar, aí eu perdi o bebê. No mesmo dia que eu descobri que eu tava grávida, minha mãe me levou no hospital, eu já perdi o bebê. Meu Deus. E aí, não contente, eu quis engravidar de novo. Aí passou 3 meses, né? Uns 3, 4 meses. A médica falou que por eu ser nova, né? Eu não poderia engravidar, o risco era te perder. Eu era uma menininha, gente. O corpo ainda estava, né? Em desenvolvimento. Não estava preparada ainda para ser mãe, né? E aí engravidei da Júlia. E Deus abençoou minha gestação. Graças a Deus. Graças a Deus. A Júlia não é um arrependimento na minha vida. Em nenhum momento eu nunca me arrependi da Júlia. Eu sempre amei, desde lá da barriga, com todas as dificuldades, né? Os processos que a gente viveu no decorrer. Sempre amei muito a Júlia. E aí tive a Júlia. Mas eu atrasei os processos de Deus na minha vida, né? Meu Deus. Por escolha, porque Deus, ele nos dá escolha. Deus tem sempre um plano. A gente precisa escolher esse plano pra nossa vida, né, Stephanie? Mas o que eu falo, né, principalmente pros adolescentes, cuidado com as escolhas que vocês fazem, né? Porque assim, Deus me deu a oportunidade, mas será que Ele vai dar oportunidade pra você? Tem muita gente, eu conheço, convivi com pessoas que não tiveram essa oportunidade. Eu conheço pessoas que já partiram na minha idade e não tiveram a oportunidade. Jesus. Então, o que eu aconselho pra você, adolescente, jovem, né, adulto, façam as escolhas corretas, não atrasem as bênçãos que Deus tem pra sua vida por conta de uma escolha errada. Verdade. Né? Então, são propósitos que eu precisei viver. Deus tinha já a minha história escrita. Mas às vezes a gente atrasa um pouquinho, ou dificulta o processo, ou passa por coisas que não precisava passar. Né? Você tem toda a razão. Ô, Esté, eu sei que depois passou essa fase, você casou muito novinha. E assim, como que era ser casada nessa idade? Porque não tem uma estrutura ainda, né, para uma família. Como que foi esse período da sua vida e do Lucas? A Júlia nasceu, eu engravidei com 16, a Júlia nasceu, eu já tinha completado 17, né? Aí eu pedi para os meus pais. Eu já tava morando com o Lucas, né? Eu saí de casa, eu falei assim, no dia que eu saí de casa, foi engraçado, né? Hoje eu falo que foi engraçado porque... É uma loucura, né, na verdade? Minha mãe queria me matar. Eu falei assim, ela tava trabalhando, ela trabalhava na Itautec na época, e aí eu liguei pra ela e falei, mãe, eu vou morar com o Lucas, tá? E minha mãe nunca me levou a sério, né? Porque... Como assim? Eu era bem terrível. Aí ela, tá bom. Quando ela chegou em casa... Que ela se deu conta. Eu já tinha levado tudo. Meu Deus, Eu já fui pra casa do Lucas, né? Minha sogra tinha um cantinho ali pra gente. E aí a minha mãe ficou brava comigo. Ela, onde já se viu? Como você fez isso? Né? Daí eles foram lá na minha sogra. E a minha sogra acalmou, muito sábia, né? A minha sogra falou, não, deixa que daqui uns dias ela vai, né? E eu não tava numa fase legal. Que é como eu falo, né? A gente cresce com aquele sentimento de rejeição, de tipo assim, eu não tô bem, então eu tinha uma carência. Sim. E o Lucas supriu a carência que eu tinha. Acho que você queria meio que... É justamente isso, suprir aquela lacuna, né? E assim, eu sempre, mesmo por todos os erros que eu cometi,
eu sempre tive Deus como primordial. Deus, Quando eu comecei a Jesus. namorar com o Lucas, eu namorei com propósito. Porque eu falava pra Deus assim, Senhor, eu fiz uma carta pra Deus pedindo os detalhes da pessoa que eu queria viver. Isso na minha adolescência. E eu pedi, eu quero um homem trabalhador. Ele trabalha demais, gente. Olha, Ele é muito esforçado mesmo. É um obreiro do Senhor. Eu pedi um homem trabalhador, um homem bonito. Eu coloquei os detalhes da carta, gente. Meu marido é bonito mesmo. Não é propaganda não, porque é meu. Mas, enfim. Os detalhes que eu pedi pra Deus, Deus me deu um bom Glória a pai. Deus. Gente, o Lucas é um pai maravilhoso. Glória a Deus. Eu falo que, assim, eu sou meio chata, né? E ele fala, nossa, você é muito chata. Que eu sou a mais chata A gente que é mulher, a gente é mais exigente, né? Eu sou a mãe que briga, ele é o pai que briga, mas que brinca, que tá ali, que faz bagunça. Então, assim, os detalhes eu pedi pra Deus. E Deus me deu, né? Então, mesmo ali, né, no erro, Aquela nas escolhas erradas, né? O Senhor, Ele ouviu tua oração. O Senhor ouviu ouviu a minha oração. E não foi fácil. Nós dois fomos bem imaturos, né, na fase da adolescência. Mas o Senhor foi nos moldando. Foi nos moldando E aí até que chegou o momento, né, que agora o Senhor tem usado vocês para falar com os adolescentes. Ô Esther, e aí voltando lá atrás na questão né, do seu processo com a depressão, como que foi esse processo na sua vida? A depressão, ela veio já depois, né, da maturidade, aí depois de ser mãe. Eu passei por um período bem difícil e eu falo pra vocês, gente, depressão não é frescura, não é brincadeira. Eu, por muito tempo, né, eu falava assim, às vezes as pessoas estavam deprimidas e a gente enxerga isso, né, a gente consegue ver. Tem tudo, por que tá deprimida? Porque você tá bem nessa fase, não era? Exatamente, a gente fala, nossa, é frescura, né? Eu acho que... Como assim? A pessoa precisa tá sentindo acordar pra vida, né? Isso, não precisa ter o que fazer, tá com tempo sobrando. Muita gente fala isso. Aí a depressão começou com o Lucas. Eu não lembro se foi o ano retrasado, eu não lembro a data, mas não faz tanto tempo. O Lucas, ele não estava dormindo bem, e eu percebi que ele não estava dormindo, na verdade, ele não dorme bem até hoje, né? Mas tava pior, né? Tava um pouquinho pior. E teve um dia que eu virei assim, aí eu fui abraçar ele, encostei no rosto dele, ele tava chorando. Meu Deus. E aí eu falei, o que aconteceu? Por que você tá chorando? Ele, não é nada, virou e dormiu. No outro dia, ele desabrochou, né? Daí ele falou... Para um homem chorar é porque ele chegou realmente no limite do limite. Aí nós oramos e ele melhorou e aí beleza. Não vou falar sobre ele, vou falar sobre mim. Aí chegou a minha vez da depressão. E até quando ele teve depressão, eu falei, Senhor, né? Por que ele tá tendo isso, né? Mas eu não tô entendendo, porque... Eu acredito que era porque quando chegou a sua vez, é pra ele te compreender. Exatamente. Melhor, né? Só que assim, a minha fase foi bem complicada da depressão. Não que a dele não tenha sido, porque a dele foi muito forte também. Foi bem difícil. Mas quando chegou a minha fase, eu pensei em desistir, em realmente tirar a minha vida. Isso sendo mãe, isso tendo Pedro, a Júlia. E eu planejei tudo, era uma dor que eu não sabia de onde vinha, mas era uma dor, era uma amargura tão grande, mas tão profunda. Eu falava assim, eu tenho tudo. Eu pedi um marido excelente, eu tenho. Meus filhos, saudáveis, né? Nossa, eu não preciso nem falar assim, eu sou mãe babona mesmo, mas as pessoas que conhecem, eles sabem que eles são uma bênção, os dois. Eu tenho a casa que eu sonhei, eu tenho o carro que eu sonhei, eu tenho a vida que eu sonhei, mas eu não tô feliz, eu não quero mais ficar aqui. Essa amargura me consome. E aí eu criei uma situação, né, uma briga com o Lucas, não foi uma briga, né, foi uma discussão onde eu não queria falar, e a gente tem costume de sair com as crianças de final de semana. Era um sábado de consagração aqui na igreja. E aí eu falei, eu não vou. Dele, mas como assim você não vai? Eu falei, eu não vou ficar aqui. Aí ele, tá bom, me respeitou. Respeitou e veio. Pegou as crianças, saiu, foi pra consagração. Primeiro ele veio pra consagração, né? E aí eu, nesse momento, em casa só chorando o tempo todo, chorando no quarto, trancada. Um período antes, né, do sábado, desde sexta-feira eu já tava trancada dentro do quarto, chorando. Foi o auge da sua angústia, né, Stephanie? Foi o auge, onde eu falei assim, tipo, agora realmente eu não quero mais nada, eu não vejo mais sentido de viver. Pra mim, já deu, acabou. Eu não quero acabar com a minha vida, porque essa dor vai sair de mim se eu acabar com a minha vida. Foi isso que eu pensei. Meu Deus. E aí, mas o Espírito Santo todo o tempo, né? Quando o Espírito Santo ele habita em nós,
Ele fala com a gente, mesmo nos momentos que a gente tá na angústia, a gente não percebe, a gente quer não perceber, mas ele tá ali falando. Aleluia, Jesus. E Deus falava pra mim, não, você não vai tirar sua vida, eu tenho um propósito, eu tinha um propósito antes de você nascer, então não vai ser agora que eu vou mudar o propósito que eu tenho na sua vida. E aí o Lucas chegou da consagração, aí ele foi no quarto, ele abriu a porta assim, levanta daí, você não vai ficar caída. Aí eu não vou levantar, eu quero ficar aqui, me deixa, né? Ele, não vou te deixar, vamos pra sala, vamos conversar. Daí ele falou, eu tava lá orando e Deus me mostrava um espírito de depressão em você, que você tava com depressão. Você tava, mas você não tinha falado pra ele ainda. Você tava nem pra ele, nem pra ninguém. Uhum. Eu sempre fui de guardar as minhas coisas pra mim, né? Ajudo todo mundo, mas na minha hora eu não quero ajuda. Né? Aí ele me chamou pra sala, ele me abraçou. Aí eu comecei a chorar, né? Mais do que eu já tava. Rasgou o coração. Aí eu falei dele, mas por que você tá assim? Você não vai ficar assim, é só uma fase, eu já vivi isso. E ali ele, se não fosse o acolhimento dele naquele dia, assim, a forma com que Deus usou ele pra falar comigo. Aleluia, Jesus. Talvez eu nem estaria aqui mesmo, porque foi um abraço, sabe, de Jesus falando assim, eu tô aqui, né, seu marido tá aqui. Pra você ver, né, Esther, que quando a pessoa tá nesse processo de depressão, como a gente falou, tudo que ela espera naquele momento é ser compreendida, é ser ouvida. Às vezes você não precisa falar nada, mas a pessoa veio desabafar, é igual a gente falou, não acha que é frescura, que é isso, que é aquilo. A pessoa às vezes só quer ser ouvida. Exatamente. E aí teve uma cena que me marcou muito, né? É que eu falo, as crianças, olha, os nossos filhos, gente, eles são realmente herança do Senhor para nossa vida. Porque eles entravam no quarto, mãe, você quer alguma coisa? Mamãe, você tá tudo bem? Mamãe, eu posso ficar aqui com você? E aí naquele momento eu não queria nada, eu não queria ninguém, né? Mas era o Espírito Santo falando, olha lá, olha o que eu te dei. Que eu te dei, a sua família. E você tá querendo desistir, eu te dei tudo. Por que você tá querendo desistir? Mesmo nas angústias, eu tô aqui, eu vou passar com você. Vai vir angústia, mas eu tô aqui. Então foi uma fase assim que eu vivi que eu já não via mais saída. Eu já não queria mais sentir. Era um nível de angústia, né? Isso é muito grande, né? Porque eu não conseguia me abrir com as pessoas, né? Mesmo estudando a área, assim, sabendo o que é a depressão, eu não queria dar o braço a torcer de falar assim, nossa, eu tô mal. Meu Deus. O que eu pensava, as pessoas não vão me compreender mesmo, pra que eu vou falar? Pra que eu vou falar? É melhor. Então eu guardava aquilo pra mim, aquilo foi me corroendo até onde eu cheguei no fundo do poço. E aí, o Senhor, mais uma vez, teve graça. Ele se mostrou pra gente na minha vida. Aleluia, Jesus. E aí, nesse dia eu vivi outra experiência, que foi no sábado. Todo mundo sabe sábado de ceia, né? Porque sábado de ceia, eu não sei na casa de vocês. É mistério, meu Deus. Semana de ceia, olha... É correria, é difícil, é luta. É luta. E aí, chegou na semana da ceia, chegou no dia da ceia, né? No sábado mesmo. Eu falei pro Lucas, vamos pra igreja depois, né? Eu nem queria ir, né? Ele, não, você vai sim, vai lavar o rosto, vai tomar um banho, vai se acalmar, vamos fazer alguma coisa antes. Eu falei, eu não quero sair, eu não quero nada. Daí ele falou, não, então a gente não vai sair, né? Mas vai se recompor, vai lá, se arruma e vamos pra igreja. Tá, me arrumei e vim pra igreja. Aí antes de sair, na hora que a gente tava descendo, né, no elevador, eu falei, você não fala nada pra ninguém. Porque eu não quero que ninguém saiba. Aí ele deu risada, né? E falou assim, eu não vou falar nada, pode ficar cegada. Não tem nem por que falar. Daí eu olhei pra ele e falei, então tá bom. Tá combinado. Daí ele olhou pra mim, mas você sabe que Deus mostra, né? Aí eu falei assim, mas não vai mostrar não. Dessa maneira. Aí viemos pro culto. Aí, como de costume, geralmente a gente sai, né? Com as crianças de sábado à noite, vai comer um lanche. E aí, a gente foi pegar um lanche ali no Beethoven, perto da Soban. Sim. O pastor Luciano ligou pro Lucas. Ô Lucas, tá em casa? O Lucas, não, me pegar um lanche aqui. Então, queria comer alguma coisa. O pastor Luciano não é de falar assim, né? Tô indo na sua casa. É verdade. Aí eu olhei pra cara do Lucas, aí o Lucas olhou pra mim. Não, pastor, pode ir. E eu olhando assim, não, hoje não. De qualquer dia, menos hoje. Menos hoje. Aí, não, pastor, pode ir sim. Você quer que eu pegue um lanche aqui? Né? Daí o pastor, não, vou levar uma porção e tal. Foi pra casa. Chegou lá, né? Ele não vinha aqui por causa do lanche, não. Era só a estratégia. Aí ele, eu não vim aqui por causa do lanche, não. É porque Deus me mostrou isso. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Eu já recebi mais um abraço, porque naquele dia eu tinha falado pro Senhor assim: glória a Deus. Se o Senhor não falar comigo, eu realmente não entrego, porque eu não tô entendendo. Se Deus tem planos na minha vida, eu tô assim por quê, né? E aí eu falei, o Lucas é meu marido, ele me ama, ele vai querer me abraçar, ele vai querer, né, me ajudar, mas pra mim não é suficiente, eu precisava de algo, e isso no meu pensamento, eu não expus. E aí o pastor Luciano chegou lá falando, ele falou, desde o começo da semana eu pedi pra Estela ir lá na sua casa, né, pra ver como você tava, a gente sentiu que você tava mais quietinha, porque eu sou muito, assim, alegre, espontânea, né? Faladeira. Eu falo com todo mundo, eu abraço todo mundo, eu quero ver todo mundo animado. E, só que quando eu tô pra baixo, eu tô pra baixo. Ou eu sou 8 ou eu sou 80. Eu não tenho, assim, meio termo de ficar... Se eu não tô bem, eu não consigo disfarçar quando eu não estou bem. E as pessoas acabam percebendo, né? Porque uma pessoa alegre do nada não quer falar com ninguém. Alguma coisa tá errada, Alguma coisa tá errada. E aí Deus usou o pastor Luciano grandemente, coisas que eu tinha pedido para Deus falar comigo, né? Glória a Deus. E naquela noite, Deus renovou as promessas dele na minha vida. E algo que me marcou muito, porque eu falo sem vergonha, sem nada, gente. Fica à vontade. Eu sempre li a Bíblia, e é uma coisa que eu pedia muito para Deus, né? Para entender, porque eu achava tão bonito. Eu falei, gente, esses irmãos pregam, parece que tem uma Bíblia, né? No com cérebro tanta aí. excelência. E eu não consigo, eu leio, e não entra na minha cabeça. E aí eu queria tanto, né, ter sede, ter fome da tua palavra. Eu sei que Deus queria mais de mim, mas eu não conseguia. Era algo que tinha algo que me prendia. E aí naquele dia Deus renovou as promessas, e depois daquele dia, aleluia, eu Jesus. passei a ler a Bíblia como se fosse assim, gente, meu celular aqui, olhando, e aleluia, como Jesus. se fosse no Instagram, sabe, que a gente vai vendo as coisas e vai absorvendo, a Bíblia começou a entrar, a mente se abriu, a mente se abriu, e Deus abriu assim meus olhos espirituais. Eu tinha pedido experiência para Deus, até ter um testemunho seu, né? Sim, glória a Deus por isso. Deus te mostrou glória algo, eu vou compartilhar aqui também. Antes de eu passar a depressão, Deus tinha usado você para falar que iria me apertar, e que era para eu estar preparada, mas que ele ia cuidar, né? E na minha cabeça eu falei, o Pedro vai ficar doente. É saúde, é com as crianças, a Júlia, né? vai acontecer alguma coisa com o Lucas, não sei, mas na minha cabeça não pensou que seria comigo, né? E aí foi onde eu vivi os dias mais profundos, assim. Eu nunca passei por essa situação, assim, de viver mesmo na profundeza, não. Sempre tive minhas dores, meus medos, minhas dificuldades, mas tão profundo, de viver uma experiência com a depressão, ao ponto de né, realmente Stephanie? Querer desistir de tudo, foi a... Pois é, e assim, interessante que enquanto você vai falando, uma coisa que me chama muito a atenção é que você falou assim, olha, naquele dia, tudo aconteceu naquele sábado, né? Naquele dia que eu realmente pensei em desistir, você chegou a falar para mim que você realmente arquitetou na sua mente uma forma de dar cabo, né? De partir para a eternidade. Naquele dia, o socorro bem presente de Deus chegou na sua casa. E aí... o que a gente pode falar para quem nos assiste agora? Eu acredito que você compartilha do mesmo pensamento. Não importa que situação que você se encontra hoje e que condição você está, inclusive emocionalmente, não anula o que Deus tem para você. A sua depressão, a sua tristeza, a angústia que você está passando nesse momento, não anula o projeto de Deus para a sua vida, como não anulou na vida da Stephanie. E aí, Stephanie, nessa oração, foi nesse momento que você sentiu que você foi regenerada? Foi uma experiência, assim, de vida que às vezes nem eu acredito, aleluia, porque Jesus. Foi muito lindo. E a gente não espera passar, né? Ninguém espera passar pela depressão. Não, foi instantâneo. Eu ouvi as pessoas, eu falava pra Deus assim, Deus, eu ouço as pessoas falarem, eu quero ter os meus testemunhos, eu quero ter as minhas experiências. Glória a Deus. Só que Deus tem suas formas de dar experiência pra gente, né? Eu tava pedindo experiência pra Deus, esperando experiências, né? Uma viagem pra Miami. Eu vou pregar a palavra de Deus lá. Não, Deus tinha uma experiência lá no fundo do poço. Não vale. Foi onde Ele trabalhou, né, no meu coração. E a partir dali, depois, né, do que Deus renovou as promessas na minha vida de uma forma detalhada que eu pedi para o Senhor. Aleluia, Jesus, obrigada. Foi realmente os detalhes
Eu passei Obrigada. a ter sede da palavra de Deus, a amar a palavra de Deus, a ler com amor, a entender, a compreender. Mas eu comecei a buscar mais, porque é no momento do aperto que a gente busca, É verdade, né? a gente fica mais sensível ao A gente Espírito fica mais Santo. sensível ao Espírito Santo e a gente começa a ver Deus nos detalhes. Que às vezes na Aleluia, correria Jesus. a gente deixa passar Glória a desapercebido, Deus. mas Deus é Deus dos detalhes. Ele não vai falar só pra você num dia de culto de domingo, ele vai falar com você lá na sua casa, lá na quarta-feira, na segunda, hora que você estiver no chuveiro, a hora que você estiver lavando louça, a hora que você estiver sozinho, a hora que você estiver no carro. Glória a Deus. Deus é Deus de detalhes. Você Aleluia, vai olhar pro Jesus. céu assim, ó, e ele vai falar com você. Glória Então, a assim, Deus. na minha vida, esse momento difícil foi o momento onde eu pensei em desistir, mas foi o mesmo momento que Deus falou assim: não, tô aqui, ó, quer ver que eu vou te mostrar que eu tô aqui? Eu te levanto. Aleluia. E ele me levantou assim de uma forma. Glória a Deus. Claro, né, que a depressão, ela é uma doença. Se a Precisa gente- ser cuidada, né, Exatamente. Stephanie? Se a gente não tratar, se a gente não... Às vezes a gente até identifica, mas ela é tão profunda que você não quer tratar, que você não vê sentido. Mas eu te Deus. digo que você precisa tratar. Porque a depressão, ela mexe com várias coisas do seu corpo, principalmente com o seu emocional, né? E então, assim... Se você não tratar a depressão, você realmente está se colocando num buraco ainda maior. E é a questão da escolha que Deus Não, nos dá. não viver em estado de negação, né? Exatamente. Você precisa entender que você não tá bem e buscar ajuda. E buscar né? Tem ajuda. gente que não é curado porque não externaliza, porque não fala. E o Exatamente. segredo, pelo que eu vejo, outras mulheres passaram aqui relatando sobre a experiência que teve com a depressão, e eu vejo realmente o segredo é você falar. O inimigo vai fazer de tudo pra você se calar. Não é, Stephanie? Exatamente. Pra você não falar pra um amigo, pra uma pessoa de confiança, a sua realidade que você tá passando naquele momento. Eu percebo que é uma artimanha de Satanás pra que a cura não chegue na sua vida. Ele quer literalmente calar a pessoa que tá com depressão, pra que a cura não chegue através da vida dela. Exatamente isso. A depressão, além do espiritual, né, tá sendo afetado, o inimigo ele vem e fala, realmente, você não é merecedor, você não vai Meu se Deus. curar, você tem mesmo que ir pro fundo do poço. Só que a depressão, ela tem Deus. cura sim. Aleluia, né? Jesus. E a maior cura que nós temos é o Senhor Jesus. Aleluia, É Jesus. Ele que nos cura, É verdade. é Ele que nos livra de É todas as verdade. coisas. Mas para isso, Ele nos dá escolha. Então hoje eu venho aqui falar para vocês sobre escolha. Em todas as circunstâncias, nós temos o poder da escolha. Nós temos o poder de estar na depressão e continuar nela, ou nós temos o poder de sair. Isso é uma decisão que a gente tem que tomar, não é Glória a as Deus. pessoas que estão na nossa volta, né? Somos nós. E hoje Deus nos deu pessoas, né? Nos deu Capacitadas, tratamentos. né? Exatamente, procure. Eu não quero falar imediatamente com um psicólogo. Gente, uma coisa que eu ouço muito, principalmente agora, né? Eu não preciso... Gente, todo mundo precisa de terapia. É Eu falo verdade. que terapia é vida. É a gente verdade. aprende a lidar com a gente mesmo. E assim, né, Esther, a terapia não substitui a palavra, Não. né? A palavra, ela é poderosa por si só. Mas, como você tá com uma dor de cabeça que não passa, e você toma um remédio, a depressão é a mesma coisa. Você vai unir o Exatamente. espiritual com aquilo que você precisa se tratar no mundo natural. Uma coisa complementa a outra. Eu entendo que, assim, a medicina da terra, ela vai tratar as suas emoções para te estabilizar, para te equilibrar. E a palavra de Deus vai tratar a tua alma, vai tratar o teu espírito para você ser vivificado novamente. Vivificado novamente. Exatamente. É um conjunto, né? É corpo, alma e espírito. Você Pois. tem que tratar o corpo, a alma e o espírito. Porque se não andar junto, gente, realmente a gente se coloca em situações que a gente fica mal, né? Glória a Deus. Ô Esther, a gente tá caminhando já quase pro finalzinho aqui, mas pra gente fechar essa questão da depressão, aí você falou que teve essa experiência, o Senhor revelou, o pastor foi na tua casa, orou por você e dali você conseguiu se reerguer novamente. O Senhor, Ele trabalhou, né, na sua vida. E eu sei que depois disso você é uma outra Stephanie. Você começou a estudar mais sobre o assunto e como que você lida, por exemplo, com os adolescentes que de repente tá passando um momento como esse. Hoje nós temos adolescentes que nos procuram, né? E na verdade já tinha antes, mas agora eu consigo enxergar com outro olhar, né? Então, assim, o que eu falo sempre para o adolescente, vocês precisam procurar ajuda, né?
E às vezes a ajuda não vai vir de alguém que a gente quer, vai vir de alguém que a gente menos espera, ou de alguém que Deus manda, né? Precisa procurar. Verdade. E eu sempre falo, né? Procura um terapeuta, procura seu pastor, né? Como tá sendo na sua casa? Você já conversou com seus pais, né? Muitos adolescentes têm conflitos com os pais. Então eu falo assim, mas você já ouviu seu pai, né? Você já ouviu a história dele? Como você já se abriu para ele para falar o que você tá sentindo? Porque às vezes o seu pai não te entende, ele não te compreende. Nós somos de gerações diferentes. E não é porque não ama, né? Porque não a história dele é uma e a sua história é outra. São fases diferentes, né? A minha criação não foi a sua criação. Verdade. E pais não são perfeitos. Hoje eu falo como mãe. Eu tenho muitas dificuldades, assim, às vezes eu falo assim, a gente mãe, nasce uma criança, nasce uma cobrança, uma mãe que se culpa o tempo todo, é verdade. Né? E aí eu falo, meu Deus, eu não tô sendo uma boa mãe, mas a gente dá o nosso melhor, só que a gente falha, né? Nós pais falhamos, então o que eu falo pros filhos, conversem com seus pais, falem com eles o que você está sentindo. Às vezes ele não sabe. A gente não tem bola de cristal para descobrir o que nosso filho pensa. Você tem razão. Às vezes a gente está ali errando, mas na intenção de ajudar. Não é que o pai não ama, de amar, né? de assim... Eu vou falar por mim, né? Eu corrijo a Júlia às vezes, e aí é o equilíbrio, né? Que entra aí a parte do equilíbrio. A gente tem que ter autoridade, a gente tem que corrigir, a gente tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que estar presente, mas é no equilíbrio. Não é só corrigir, é amar, é estar junto, é ali orar pelo seu filho, é ali conversar, é ouvir seu filho, é saber o que ele está pensando a seu respeito. Corrigindo a palavra, né, Stephanie? Apresentando sempre a palavra, ensinando conforme Jesus nos ensinou. Porque a palavra falada, a palavra praticada, a palavra ensinada, ela gera cura nos nossos corações, né? Ela cura a nossa alma. E assim, a palavra de Deus é tudo. Então a gente ensina os nossos filhos são nossos reflexos. Glória a Deus. Né? Então o que eu falo para os adolescentes, né, em situações que eles nos procuram, é conversa, se abre com seu pai, primeira coisa. Porque o seu pai não sabe. Nem o pai quer ver um filho com uma dor, você tem né? Toda a razão. E às vezes você não tem, né, o pai como referência, conversa com alguém de confiança, com a sua liderança, com o seu pastor, com um amigo maduro, né? Porque às vezes você vai pegar um amigo da sua idade, ele de repente não vai te dar um conselho não vai dar certo. Tão sábio. Você falando com uma pessoa que já viveu, que já passou, aquela pessoa vai ser como a palavra de Deus, vai ser uma luz pro seu caminho, não é, Stephanie? Exatamente. Hoje eu fico assim, né? Eu vou lá nas irmãs do Coque. Ai, irmã, como que foi com você quando você passou por esse processo? Aí eu gosto de ouvir as pessoas mais velhas com mais experiência. Eu gosto também. Porque eu falo assim, hoje eu tenho uma curiosidade tão grande de saber da vida das pessoas, assim, nas situações. Esses dias eu acho que eu até perguntei pra você, né? Como foi quando Deus tava te chamando? Porque a gente tem dúvidas, né? Não é fácil. A gente fala, Senhor, a gente sabe que o Senhor tem um propósito, né? Na nossa vida. Mas às vezes a gente não quer aceitar. É verdade. Né? A gente quer o plano, mas não quer. Não quer o processo. A gente estava falando isso na nossa pré-entrevista, e você até falou, Gi, eu quero falar um pouquinho, pra gente já, né, ir finalizando, mas sobre os processos da depressão. Eu sei o que você poderia dizer a respeito disso para quem está em casa entender um pouquinho mais. Eu falo que o processo é onde Deus está ali nos moldando, né? Glória a Deus. Onde você está ali naquela situação, onde às vezes você não tá bem, né? Você tá vivendo situações, circunstâncias, onde às vezes você nem mesmo você acredita que você vai passar por aquilo, mas Deus te coloca ali, às vezes é algo que não te faz bem naquele momento, né? Mas ali é onde Deus tá te moldando. E todo o processo tem começo, meio e fim. Seja qual for o processo, né, Stephanie? Vai passar. Exatamente. Ô, Steph, pra gente finalizar, tem um assunto que eu sei que a gente não pode deixar de falar, uma experiência que você teve com o perdão, que foi recente, assim. Eu tive várias experiências de perdão, né? Mas eu falo pra vocês hoje que perdoar é algo muito profundo, né? Quando a gente vive com uma amargura, um sentimento que às vezes não é legal a gente conviver, a gente não tá fazendo nem mal pra pessoa, né? A gente tá fazendo mal pra gente mesmo. É verdade. E é o que até
né, a gente estava conversando, é a paz que excede todo Glória a entendimento. Deus. E Aleluia, quando a gente Jesus. realmente decide a perdoar, é quando Deus fala assim, agora sim, você está entendendo, né? Aleluia, Agora Jesus. eu vou trabalhar na sua vida do E meu às vezes, né, jeito. Estel, decidir perdoar, não significa que você vai perdoar Exatamente, automaticamente. não. Quando você toma a decisão, o Espírito Santo de Deus entra com a parte dele e fala, eu vou te ajudar. Tem gente que tem Exatamente. dificuldade, dependendo do nível de ferida que essa pessoa sofreu, o Espírito Santo de Deus, ele entra no circuito. E ele te ajuda a liberar o perdão para você ser liberto. Exatamente, para você ser liberto e para você curar outras Glória pessoas. a Deus, aleluia, Jesus. Né? Porque o perdão realmente ele é libertador, não é fácil. Não quer dizer que assim a pessoa que te feriu vai apagar da sua mente, você perdoou e você vai esquecer tudo. Não, você se lembra, mas com outro olhar, com um olhar de compreensão, com um olhar de entendimento, até de amor. Porque você não sabe a situação, a circunstância que aquela pessoa estava vivendo Verdade. naquele momento para te ferir. Quando alguém te fere, essa pessoa está dizendo muito mais sobre ela do que sobre você. Então, assim, só que a gente guarda aquela amargura, né? Aquele sentimento de, nossa, ele não merece meu perdão. Aí vem a culpa, Né? Aí vem o várias peso, coisas, vem a o fardo. culpa. Exatamente. E a gente se sente mal também, né? Por dentro. Sim. Mas a gente não quer dar o braço a torcer. Tipo, eu Meu não Deus. perdoo a fulana, não. Esther, uma última pergunta pra você. Quem é a Stephanie antes da depressão e quem é a Stephanie depois? A Stephanie antes da depressão era uma Stephanie, ainda assim, ainda não estou madura o suficiente. Deus tem me moldado, mas era bem imatura, né? Eu vejo hoje que depois do processo mesmo, desse processo que foi muito difícil pra mim, onde eu achei que realmente não ia ser. Era o fim, né? Já tava vindo, né, com sintomas já um tempo antes. E depois desse processo, Deus falou assim, não é mais sobre você, agora é sobre mim. Glória a Então Deus, eu comecei a aleluia, viver Jesus. as experiências de Deus pra minha vida, aquilo que eu pedi. Então a Stephanie de hoje é uma Stephanie mais madura, que consegue enxergar nas dificuldades Deus, que consegue enxergar nas dores Deus. Por mais que às vezes a gente vai ficar triste, tem coisas que vai desanimar a gente, tem circunstâncias que vai deixar a gente, né, perdido, né? Deslocado, né? Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Mas Deus parece que Ele abre nossos olhos, assim, espirituais, e você consegue entender que mesmo dentro da dificuldade, do processo ali, Deus, Ele tá te moldando, tá te ensinando, tá te Glória a curando, tá te Deus. trazendo paz, tá te Aleluia, trazendo Jesus. alívio, Ele tá ali com a gente. Então, eu vejo muito mais Deus hoje, né? Eu Que não vejo, lindo, hein? Não vejo mais eu vejo Deus, a Stephanie de Aleluia, hoje, Jesus. Stephanie curada. Glória a Deus. Né? E é isso que Deus quer fazer, né, Esther, na vida desse Exatamente. adolescente, que às vezes fez algumas escolhas erradas, você tá nessa fase, eu errei em várias escolhas minhas, acho que a minha adolescência tá perdida, minha juventude tá perdida, eu atropelei tudo, mas a Stephanie tá aqui, né, Stephanie? Você é prova que mesmo se você tenha tomado decisões erradas agora, nessa fase, Deus é Deus de oportunidades. Exatamente. Não é o fim para você. Não é uma decisão, não é um momento que define quem você é, que define aquilo que Deus tem para sua vida, né? Por mais nós somos humanos, né? Sujeitos ao pecado todos os dias. Tô falando aqui como alguém que não peca. Eu peco todos os dias. É verdade. Nós pecamos todos os dias, Verdade. mas nós buscamos a melhora, né? Hoje eu errei, amanhã eu não vou errar de novo. Senhor, me ajuda, né? Me capacita. Me capacita, esteja comigo nas minhas decisões, né? Me oriente nos caminhos que eu tenho que seguir. Então, assim, mesmo que você errou, que você fez algo onde desagradou o Senhor, ou até mesmo a você mesmo, ou a outra pessoa, peça perdão, né? Procure o melhor de Deus para sua vida. Então, é assim, mesmo diante de tudo que você passou, sempre Deus tem uma nova oportunidade, independente Glória de a quando. Deus. Hoje é uma oportunidade, não deixa para amanhã, porque amanhã talvez você não tenha essa oportunidade. Aleluia, Né? Jesus. E hoje Deus te dá a oportunidade de apagar o seu passado. Tudo aquilo que foi, já foi. Jesus, ele vai lá, Deus, ele lança no mar do esquecimento e acabou. Escreve uma nova e aí, história. uma nova história. E a partir daí você pode escrever uma Foi história. a palavra que a gente leu hoje, né? É isso que estão Exatamente. fazendo algo novo. Exatamente. Esther, vamos pro nosso bate-bola? Vamos lá. Depressão. É uma fase, ela não te define. Ela não te define. É uma fase, ela vai passar. Né? Glória Procure a Deus. ajuda. Identidade. Nós adquirimos a identidade em Cristo. Aleluia, Jesus. Jesus é a nossa identidade. É verdade, e Senhor. quando nós entendemos isso, nossa vida ela muda. Mágoa. Mágoa, um sentimento que a gente precisa tirar de dentro da gente,
porque ele nos faz mal. E quando a gente livra essa mágoa, o Senhor faz coisas novas na nossa vida. Aleluia, Jesus. Tudo aquilo que é ruim, que a gente tem Glória a guardado, Deus. o Senhor tira do nosso coração, a gente fica leve. Abuso. Se você foi abusado, fale. Né? Na minha época eu não tive a oportunidade de falar por medo, por culpa, mas fale, porque a fala ela cura. E talvez o meu abuso não foi um abuso sério. Eu acredito que chegasse um abuso tão forte, assim, violento, tão grave, né? Violento, eu teria falado, né? Por medo eu não falei. E também não queria magoar os meus pais. Mas a minha mãe, quando ela soube, ela me abraçou. Aleluia, né? Jesus. Então, assim, fala. Glória a Deus. Não guarda pra você, porque é algo que pode influenciar na sua vida inteira. Então você precisa pôr pra fora. Última palavra, adolescente. Adolescente, eu amo adolescente. Não tem como falar que eu não amo eles, né? Deus tem seu tempo determinado pra tudo. Mas adolescente, gente, é uma fase maravilhosa. Aproveitem a fase de vocês. Não queiram antecipar as coisas. Gente, é uma fase tão linda a adolescência, né? Vocês não precisam antecipar. Espera um pouquinho. O tempo certo. O plano de Deus já está pronto, né? Pra vida deles. E ó, uma dica aí pra vocês adolescentes. Façam uma carta pra Deus, né? Aleluia, escreve Jesus. lá o que você quer do seu futuro. O marido que você quer, o trabalho que você quer, a família que você quer. Gente, família é tudo. Hoje o mundo fala aí fora que a família ela não é necessária. Eu não quero mais ter filho. Que é projeto falido, né? Exatamente. Eu ouço muito meninas falando assim que não querem mais casar, não querem mais constituir uma família. Isso é tudo laços do inimigo para desconstruir aquilo que Deus preparou para nós. Eu amo a minha família, meus filhos são tudo para mim. E eu tenho certeza que Deus vai dar para vocês uma família abençoada, né? Onde vocês vão ser felizes, vocês vão crescer, frutificar. É isso que Deus quer para nós, né? Creio nessa palavra. Então, adolescentes, fujam da aparência do maligno, se apeguem a Jesus. Vocês são adolescentes, mas vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês. Aleluia. Então, use as armas que vocês têm contra o inimigo, né? Para ajudar outros adolescentes. Vocês são instrumentos de Deus, vocês têm experiências com Deus. E se você não tem, busca experiência que Deus vai te dar. A Bíblia diz, né, que vocês já são fortes, né? Exatamente. Vamos dar as mãos, vamos fazer uma oração? Pode direcionar a oração para os adolescentes, para quem está em casa nos assistindo e precisa ser curado da depressão neste dia. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu. Pai. Eu sei, Senhor, que foram muitas circunstâncias para que nós pudéssemos chegar Espírito aqui Santo hoje. De Deus. Mas, Deus, não é sobre nós, é sobre o Senhor. Jesus. E visita, Senhor, as famílias que estão nos assistindo, os adolescentes, Pai, declaramos a cura. Trabalha no coração deles. Vai nesse quarto Se eles escuro. têm, Senhor, um sentimento de amargura, um sentimento de depressão, Jesus. Pai, onde eles estão num quarto, eles não querem sair, onde eles não querem ter amigos. Senhor, vai neste momento de encontro ao coração deles. Sentimento e não de só dos adolescentes, Pai. Desejo de morte. Talvez tenha uma família aí fora passando por algum momento difícil, Senhor. Tira todos os empecilhos, todas as barreiras, Senhor. O Senhor é o Deus que tem poder para curar. O Senhor é o Deus que tem poder para restaurar e transformar vidas, Senhor. Senhor, o que nós temos de mais precioso, Senhor, é a nossa família. E que o Senhor abra, Senhor, o coração das nossas gerações, das famílias que estão em casa, Senhor, Pai. Que o propósito seja instituído novamente no coração deles. Realiza teus e, Senhor, eu te agradeço, Deus, pela vida de cada um que nos assistiu até aqui, pela vida das pessoas, Senhor, que estão envolvidas nesse trabalho. Senhor, eu agradeço porque eu tenho certeza que assim como o Senhor trabalhou na minha vida, o Senhor está trabalhando neste momento e curando feridas, nesse Senhor. momento, eu creio, e onde a nossa Senhor. mão não alcança, o Senhor pode alcançar, Deus. Então, neste momento, Senhor, eu declaro cura de alma, Senhor, cura espiritual. Senhor, a cura neste no momento, nome de Senhor, Jesus. eu declaro que essas pessoas estão ouvindo hoje esse vídeo, assistindo esse podcast, mas, Senhor, que elas vão ter hoje, a partir de hoje, um relacionamento novo contigo. E eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, Amém. Deus. Amém. Essa casa é do Pai, é Ele que manda, esse jardim é dele, esse projeto é dele e nós somos dele. Exatamente. Te agradeço, viu? Agradeço você que nos assistiu até aqui, que nos acompanhou. Agradeço a Stephanie. Fechamos com chave de ouro, viu, Stephanie? Amém. Eu tenho, assim, convicção, o Senhor te trouxe aqui.
Amém. Viu? Era um plano de Deus. A gente sabe que a gente passou, né, para chegar na gravação desse vídeo Só hoje, Deus sabe. porque eu creio que essa oração, que esse momento vai visitar o coração desse adolescente que tá aí, ó, num quarto escuro, pensando em se suicidar, pensando que não tem um futuro para ele. Ei, Deus é um Deus de futuro. Ele já está lá. Deus me curou a Stephanie e ele vai curar você também. Não é mesmo, Steph? É isso aí. Sai desse quarto e vem pra luz que é Jesus. Glória a Deus! Amém. Gente, fiquem preparados, porque logo, logo vem aí terceira temporada, se Deus quiser, em nome de Jesus, Steph. Amém. Um beijo. Tchau, gente. Até gente. já já. Até daqui a pouco.